Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o processo de formação de palavras. A formação das palavras na língua portuguesa, ela se dá basicamente por meio de dois processos, de formação e composição. Exemplo, nós temos as palavras infelizmente e trabalhar. Essas duas palavras, elas foram constituídas através do processo de derivação. O que seria esse processo de derivação? É quando você acrescenta prefixo ou sufixo ao radical desta palavra, tá certo? Já nos exemplos pontapé e guarda-chuva, essas palavras elas foram constituídas, seu processo de formação foi através do processo de composição. Por quê? Porque você juntou dois radicais, ou seja, duas palavras. Então, dois radicais no processo de formação, por composição, é quando você une dois radicais. Aí você tem o processo chamado de composição. Já no de derivação, você vai acrescentar ou prefixos ou sufixos ao radical, tá certo? Vamos falar desses processos separadamente, tá certo? Vamos começar pelo processo de derivação, tá? No processo de derivação, a palavra ela é formada a partir de outra já existente, tá? Então, é o mesmo que ocorre com os substantivos. Então, nós temos substantivo derivado porque ele é proveniente de uma outra palavra já existente. A mesma coisa acontece com o processo de derivação, de formação das palavras. Ela vai ser formada a partir de uma palavra já existente na língua, tá certo? E esse processo ele pode ser de diversas maneiras. A primeira é a derivação prefixal, na qual vai acrescentar-se um prefixo ao radical. Por exemplo, eu tenho a palavra subdesenvolvido e a palavra infiel. O radical, é importante sempre você identificar o radical. O radical é desenvolvido, é a parte significativa. O que foi acrescentado no processo de formação dessa palavra foi o prefixo sub, tá? E no caso de infiel, o fiel é o radical e o in é o prefixo, porque ele vem antes do radical, por isso que é prefixo, tá certo? Então, como essas palavras receberam prefixo, então eu digo que elas foram formadas através do processo de formação de derivação prefixal. Derivação sufixal é o inverso do prefixal. Você vai acrescentar ao sufixo você vai acrescentar sufixo ao radical, tá certo? Exemplo, nós temos lealdade e calmamente. Observe que leal e calma são os radicais. Idade e mente foram os sufixos que foram colocados após o radical. Logo, esse processo de formação ele é chamado de sufixal. O processo de derivação prefixal e sufixal é quando acrescenta-se um prefixo e um sufixo a um radical, tá certo? Observem, eu tenho a palavra injustamente e infelizmente. Observe que eu tenho radical e eu acrescentei a este radical um prefixo e um sufixo, tá certo? Então, quando esta palavra recebe simultaneamente o radical, o prefixo, o radical recebe simultaneamente o prefixo e o sufixo, eu digo que esse processo é de derivação prefixal e sufixal, certo? Temos o processo de derivação parasintética, é quando acrescenta-se simultaneamente um prefixo e um sufixo a um radical. Mas a palavra ela só existe com o acréscimo dos dois morfemas ao mesmo tempo. Qual é a diferença do anterior? É que no sufixal e prefixal você pode retirar, tá? Ou prefixo ou sufixo, que a palavra ela mantém a sua essência. Por exemplo, no caso de injustamente, que nós acabamos de trabalhar, eu posso retirar, por exemplo, o in, que seria o prefixo. Então vai ficar justamente. Tá certo? No caso de infelizmente, eu posso retirar o mente, por exemplo, que é o sufixo, vai ficar infeliz. Então, esta palavra, ela vai, mesmo que eu retire ou prefixo ou sufixo, né, ela vai ter significação. No caso de derivação prefixal, elas vão ter o prefixo e o sufixo, mas não pode ser removido, tá certo? Nem o prefixo, nem o sufixo, senão essa palavra ela acaba perdendo a sua significação. Eu tenho, por exemplo,
apaixonar e entristecer. Então, eu tenho radical ao meio, tá? Das duas palavras. E eu tenho os prefixos e sufixos. Só que neste caso, por exemplo, eu não posso tirar o prefixo ou o sufixo, porque a palavra ela acaba não tendo significação, tá certo? Por exemplo, eu não posso dizer paixonar, não existe paixonar, tá? Existe apaixonar. Então essa palavra, ela precisa simultaneamente tanto do prefixo quanto do sufixo para que ela exista, tá certo? Para que ela tenha sentido. Por isso que ela é chamada de derivação parassintética. Já na prefixal e sufixal você pode retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra ela vai ter significação. Outro processo é o de derivação imprópria, tá certo? Que consiste em mudar a classe gramatical de uma palavra sem alterar a sua forma. Exemplo: é um absurdo não conhecerem grandes nomes da literatura brasileira. A palavra absurdo é um adjetivo, mas neste contexto foi uma palavra que foi substantivada, ou seja, que passou a ter valor de um substantivo, tá certo? Olha o outro exemplo. Aí, o que foi que aconteceu? Ela mudou de classe. Ela era adjetivo, foi substantivada e passou a ser substantivo. Então, ela mudou de classe. Então, nesse processo de derivação imprópria, há uma mudança de classe da palavra, porém, não vai alterar a forma da palavra, tá certo? Olha o outro exemplo. O saber é indispensável ao ser humano. Saber, morfologicamente, ele é um verbo, tá certo? Mas neste contexto, ele foi substantivado, tá certo? E ele passou a ter valor de um substantivo, ou seja, mudou de classe de palavras, mas não mudou, não teve alteração na sua forma. Então, sofreu um processo de derivação imprópria. E quando é que uma palavra é substantivada? Existe algumas formas de você substantivar uma palavra. Por exemplo, quando você coloca ela no lugar, quando ela ocupa o lugar de um substantivo. Quando ela vem acompanhada de determinante, é o que acontece com absurdo e saber. Por exemplo, o absurdo, ele foi acompanhado do artigo um, tá certo? Por esse motivo, foi substantivado. O saber, que é verbo, foi acompanhado do artigo o. Então, também foi substantivado. Foi uma palavra que foi substantivada porque foi acrescentado ela determinante, tá certo? A ocorrência mais comum de derivação imprópria é passar uma palavra de uma classe gramatical qualquer para dos substantivos. Por isso que, geralmente, a maioria das palavras que sofrem derivação imprópria porque elas deixam de ser, por exemplo, verbo, adjetivo e passam a ser substantivo. Esse processo ele é o mais comum. Exemplo: o jantar estava delicioso. Observe que o artigo ele foi anteposto ao verbo jantar e ele transformou esse verbo em um substantivo. Outro exemplo: aquele não foi terrível. Olha, novamente o pronome, tá certo? Aquele, ele foi anteposto, ele foi colocado antes do advérbio não e ele transformou este advérbio em substantivo, fazendo com que essa palavra mudasse de classe, mas não alterasse a sua forma. Então, houve aí um processo de derivação imprópria, certo? Outro processo de derivação é o regressiva, quando ocorre, quando na verdade se tira algum elemento da palavra, ou seja, algum morfemazinho da palavra ali ele foi perdido, tá certo? E o mais comum na criação de e ele é mais comum na criação de substantivos derivados de verbo. Exemplo: eu tenho, por exemplo, eu tenho a palavra beijar, que é a palavra primitiva, ele é um verbo. Eu derivei uma palavra deste verbo, beijo, que passou a ser uma palavra derivada. Porém, quando ele mudou de classe, houve uma perda, tá, de um morfema que foi o morfema R, né, a letra R. Logo, eu digo que esse processo de formação, de derivação aí, ele é regressivo, tá? Começar, começo, pescar, pesca. Então, em ambos os casos, mudou-se, né? Você transformou o verbo, a palavra primitiva, em uma palavra derivada, e nesse processo aí de transformação,
tá certo? Houve perda, houve uma retirada de um elemento da palavra, tá certo? A derivação regressiva também, ela é muito usada na linguagem coloquial para formar novos substantivos derivados de verbo. Por exemplo, agito, que vem de agitar, tá? Então, é um processo também comum na linguagem coloquial. Bom, nós já falamos do processo de formação de derivação, agora nós vamos falar do de composição, tá? O processo de composição é quando uma palavra ela é formada pela união de duas ou mais palavras. O primeiro processo de composição é por justaposição, é quando as palavras ou radical, eles não sofrem alterações na sua pronúncia, ou seja, na sua fonética. Exemplo, eu tenho a palavra catavento. Observe que no momento de formação dessa palavra não houve perda de nenhum morfema, tá certo? Não sofreu nenhuma alteração na sua pronúncia, na sua fonética. Então eu digo que esse processo de formação, ele é por justaposição. O mesmo ocorre com couve-flor, mal me quer, pontapé, tá certo? Já o processo de composição por aglutinação, as palavras ou os radicais, eles sofrem alterações em sua pronúncia fonética e também em sua grafia, tá certo? Exemplo, eu vou unir os radicais lobo mais homem, vai ficar lobisomem. Observe que houve uma alteração na grafia, tá? E também na pronúncia, porque pela pronúncia deveria ficar lobo-homem, tá? Então houve alteração. Ponta aguda, ó, ficou ponte aguda. Então também houve alteração, tá certo? Na escrita e na pronúncia. O mesmo acontece com a aguardente, com outra hora. Então foram palavras que foram formadas a partir do processo de formação chamado composição por aglutinação, tá? Saber também o que significam os radicais gregos, tá, e latinos ajudam a entender também algumas palavras da nossa língua, saber o significado delas. Por isso aí no livro de vocês nós apresentamos alguns radicais, tá certo? Gregos, latinos, que são muito comum serem utilizados na formação de palavras, tá certo? Então vocês vão poder observar esses radicais, saber os seus significados e vão verificar alguns exemplos. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.